Boa noite a todos. Quero saudar vocês com um versículo que se encontra lá no Salmo 34, versículo 1, que diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Que esse louvor possa ser achado sempre em nosso coração, que em todo tempo a gente possa estar louvando e exaltando ao Senhor, porque isso é algo verdadeiro, o Senhor merece todo louvor, toda adoração. Nós fomos criados para isso, a própria palavra de Deus fala, né? Que nós fomos criados para isso, né? Para que o nome de Deus seja louvado e engrandecido. Então eu quero convidar vocês a ficarem de pé, aqueles que podem, para a gente louvar o Senhor. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Jesus, Senhor, Rei Salvador. Aqui muito obrigada, Jesus, porque é mais um dia, Senhor, que foi feito pelas Tuas mãos, Jesus. É mais um dia, Senhor, em que a gente teve esse privilégio, Pai, de poder Te louvar, Senhor, de poder Te adorar, Senhor, através das nossas vidas, Senhor, de tudo que nós fizemos ao longo do nosso dia, Pai. Senhor, nós também queremos Te pedir perdão, Jesus, pelos nossos erros, as nossas falhas, Senhor, e nós Te pedimos, Senhor, que Tu nos laves, Senhor, que Tu nos liberte, Senhor, das coisas que ainda tem nos amarrado até aqui, Senhor, que ainda tem nos impedido, Senhor, de nos entregar por inteiro a Ti, Pai. Nós ofertamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, Senhor, os nossos corações, Senhor, ainda cheios de falhas, Senhor, e pedimos, Senhor, que Tu nos molde, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, como igreja que somos de fato, Senhor, para Te louvar, Senhor, numa só voz, Senhor, e num só coração, Senhor, para exaltar o Teu nome, Senhor, e para te exaltar, Senhor, para dizer, Senhor, que Tu és santo, Senhor, que Tu és poderoso, Jesus, que Tu é um Deus amoroso, Senhor, e para dizer, Senhor, quantas coisas que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor, que mesmo Tu sendo Deus, mesmo Tu sendo perfeito, Senhor, Tu continua a nos escolher, Senhor, Tu continua a nos lavar, Senhor, Tu continua a nos resgatar, Senhor, de nós mesmos, Senhor, das coisas que ainda tem nos amarrado, Pai. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor.
Amém. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. E todo aquele que eu tocar abençoado será. Todo aquele que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. E todo aquele que eu tocar abençoado será. Todo aquele que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. A próxima música é justamente o Salmo 23, que fala que tudo está debaixo do controle de Deus, né? É um salmo que particularmente eu gosto muito. Porque embora muitas vezes o nosso coração duvide, em muitos momentos o nosso coração infelizmente duvida, né? E muitas vezes a gente deixa os sentimentos tomarem conta da gente. Mas ainda assim o Senhor não desiste de nós, né? Ele continua a agir, a trabalhar em nossas vidas, Ele continua a nos livrar de várias coisas. Às vezes a gente nem fica sabendo, mas o Senhor continua a nos guardar. Ele continua a nos livrar de várias coisas. Às vezes a gente não sabe, né? Mas Ele continua a trabalhar nas nossas vidas. Hoje eu fui trabalhar, estava de plantão, e aí a nossa UBS foi invadida. E aí houve troca de tiros, foi algo assim realmente bem horroroso assim. E aí eu pensei rápido, fechei a porta. Quando eu fui trancar a porta, cadê a chave? A porta estava sem a chave. Eu pensei, e agora? Arrastei maca, arrastei mesa, mas de fato se alguém forçasse ali, dava para entrar, né? Mas foi algo que confortou o meu coração, não de saber, Marina, tu tinha certeza que nada ia acontecer? Não, essa certeza eu não tinha, né? Mas eu sabia que o Senhor estava o tempo todo ali comigo, né? Então, depois, muita gente gritando, chorando, mas depois, muita gente depois louvando e agradecendo a Deus, né? Porque a gente sabe que foi um livramento, né? Então, dessa vez foi algo que a gente soube, foi algo visível, né? Mas quantas vezes a gente foi livrado de tantas outras coisas, a gente nem mesmo fica sabendo, né? Então, nosso Deus é esse Deus maravilhoso, né? Que cuida de nós o tempo todo. Então, motivos nós temos de sobra para louvar e engrandecer o nome dEle. Durante esse próximo cântico, a gente tem a oportunidade de trazer aqui à frente os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas
mas me levarás trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou. E criaste o que sou, e me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Sim, Paizinho, muito obrigada, Jesus, porque Tu és o Deus, Senhor, que nos vê. Tu és o Deus que nos livra, Jesus. Tu és o Deus que tem nos guardado, Senhor. Mesmo naqueles momentos em que nosso coração duvida, mesmo naqueles momentos em que a gente não consegue nem mesmo raciocinar direito, Pai. Tu és esse Deus, Pai, que está conosco, Pai, em todos os momentos. E nós queremos Te pedir, Pai, que a todo instante, Pai, que os nossos pensamentos, Senhor, os nossos sentimentos sejam todos voltados para Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, que Tu reine, Senhor, que Tu domine, Senhor, todo o nosso ser, Senhor, que a gente Te sirva, Senhor, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, Senhor, que Tu nos ensine, Pai, porque em muitos momentos a gente tem vacilado, em muitos momentos a gente tem duvidado, Pai. Nos ensina, Pai, que a gente possa aprender, Senhor, através de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo
podemos ter um momento de oração antes da palavra também. Querido Pai, a gente pede que Tu fale conosco e nos mostre a Tua palavra, e a gente ora também pela Jéssica, que vai estar trazendo isso, que dê paz ao seu coração também, a trazer a Sua palavra, que ela nos confronte e nos mostre também o caminho a ser seguido, conforme a Tua palavra, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Eu digo sempre que estar aqui é uma responsabilidade muito grande, né? E um compromisso de trazer a palavra de Deus não é qualquer coisa. Então, assim, exige muito de nós e de passar realmente o que Deus ele quer que passamos. E daí, eu acredito que Deus ele nos confronta diariamente, não só a mim, mas como todos, né? Todos têm experiência com Deus, independente como vai ser, mas todos acabam tendo, durante a semana ou durante o mês e o ano, experiências que marcam, né? E daí eu tinha colocado um título, mas como sempre o Senhor ele faz eu mudar, porque não é aquilo que eu quero trazer, né? É aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. E daí eu fechei, né, com o tema, é tempo de buscar a Deus. E daí a gente diz, não, mas eu busco Deus todos os dias, né? Eu busco Deus quando eu estou no trabalho, quando eu estou na escola, quando eu estou na minha casa, eu estou buscando a Deus. Mas daí tem certas situações que nos aproximam mais nesse buscar, né? E daí eu estava lendo lá em Isaías, é um texto bastante conhecido, eu acredito por todos, que é Isaías 55, do 6 ao 11. É bem conhecido, eu acho que a maioria já leu, né? Mas daí o Senhor pediu para que eu trouxesse, e a palavra dele se renova todos os dias, né? E daí eu vou aguardar vocês achar. Amém? E diz assim: busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto, porque o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve desce do céu e não voltam para eles sem regar a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente ao semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviarei. Então, mesmo que a gente leia esse texto, eu acho, sempre o Senhor vai falar de formas diferentes, né? E o interessante é que quando eu estava lendo, Deus ele me mostrou que realmente a palavra dele não é vazia. A nossa, a gente pode falar algo e prometer, a gente sempre vai tropeçar e chegar ao ponto de não cumprir aquilo das vezes que a gente propôs, né? Mas o Senhor ele diz, ó, se você leu e você entendeu, ela nunca vai voltar vazia, ela sempre vai ter propósito e ela nunca vai retornar sem que se cumpra aquilo que eu determinei, né? E daí ele diz também no início que buscar o Senhor enquanto é possível. E eu estava refletindo assim, meu Deus, quando é possível? E o possível hoje, né? A gente tem essa oportunidade de buscar o Senhor em qualquer lugar sem restrição, né? A gente busca o Senhor, se eu for numa praça e eu abrir a Bíblia e querer falar com o Senhor naquele momento, eu posso, né? Então é um momento oportuno que a gente está tendo de buscar Ele e que existe essa possibilidade sem que eu seja impedida, né? Existe alguns países, que eu não sei qual, mas que muitas pessoas querem ter esse buscar,
mas já não é possível, né? E daí as coisas, a cada dia que vai se passando, vai se complicando mais, né? Então o Senhor, Ele está dizendo assim, ó, me busca enquanto você pode me achar. Então é que a gente se agarre a essa palavra e vá com toda a sede, com toda a vontade, e deixar que realmente Ele esteja perto e trabalhando conforme a vontade dEle. Só que, porém, eu estava vendo que a gente acaba errando, não pecando, mas falhando nesse buscar e nesse clamar a Ele com tantas oportunidades que a gente tem, né? Muitas das vezes a gente se torna tão ignorante a ponto de dizer eu consigo sozinho, né? E Deus, Ele nos confronta a isso, ó, me busca, é possível hoje, amanhã eu já não sei, né? E clama a mim, você está podendo clamar. Será que amanhã a gente vai ter essa oportunidade de clamar a Deus? Será que a gente vai amanhecer e vai estar com os olhos abertos para poder ter esse momento com Ele? E daí o Senhor, Ele veio me exortando, porque antes de eu passar, eu recebo. Eu acho que acontece isso com todo mundo que vem aqui para trazer a palavra. E daí eu fui vendo, né, que tem pessoas que é preciso acontecer algo para que ela tenha esse momento oportuno e que ela clame, né? Tem pessoas que precisam ter um mover maior para ela se achegar a Deus de uma certa forma, com mais frequência e com mais intimidade. E daí eu fui colocando alguns pontos, e daí o primeiro me veio a dor, né? Às vezes a dor, ela faz com que a gente busque o Senhor com mais intensidade do que como se eu não estivesse passando por nada, né? Ela me confronta, e daí eu pego e eu fiquei pensando, e eu pensei, cheguei à conclusão que pode ser o homem que tem o coração mais endurecido. Se a alma dele for ferida e ele sentir dor, ele vai clamar, né? Então, assim, não importa se a pessoa diz, eu não conheço, eu não quero, mas vai chegar em algum momento da vida dessa pessoa e da nossa vida, que mesmo que o meu coração esteja endurecido, eu vou me quebrantar e dizer, eu preciso, né? E daí o Senhor, Ele veio me trazendo algumas coisas, que é o terror. Tem coisas que fogem do nosso controle, e daí a gente fica aterrorizado, sem saber o que fazer. E daí o Senhor, Ele nos confronta de, eu estou aqui. Só que a gente, às vezes, está tão agoniado, a gente, às vezes, quer resolver do nosso jeito e acaba não centralizando o nosso alvo e dizendo, não, eu sei quem pode resolver e quem pode me ajudar. E daí eu fui vendo algumas coisas que é a perdição, o aperto e a angústia. São coisas que realmente nos traz para perto de Deus, né? Tem gente que é necessário acontecer algo para que exista esse aproximar de Deus, esse aproveitar a oportunidade enquanto ela existe. E daí eu coloquei que, assim, que esses aspectos, ele tem a capacidade de mostrar que precisamos buscar a Deus. A pessoa pode escolher a maneira de viver, mas não pode escolher a consequência de suas escolhas, né? Eu posso decidir como é que eu vou viver, mas eu não sei qual vai ser a minha colheita, né? E daí a gente pode adotar qualquer estilo de vida, mas não podemos determinar os resultados dessas escolhas. Então, assim, eu posso optar em fazer algo, eu posso escolher um estilo de vida, mas isso não vai determinar o que eu vou colher, e eu não vou ter ciência realmente como é que vai vir. Eu sei que vai vir, mas como virá eu não sei. Então, daí lá em Provérbios, né, 1:32 diz assim, os nécios são mortos por seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição, né? E acontece muito isso com a gente, de a gente achar que está no controle de tudo, como o louvor foi dito, que no controle ele está, não cabe a nós estar no controle, só basta a gente servi-lo e reconhecer todos os dias o quanto eu tenho dependência dele e o quanto eu preciso dele, né? Mas não cabe a mim dizer que estou no controle de algo, porque nunca a gente vai estar, né? Como a Marina também citou, essa situação que ela passou, que é muito forte, né? Ela sabia que Deus poderia livrar, mas ela não tinha tanta certeza assim no íntimo dela, porque a gente é ser humano, né? E daí a gente tende a balancear e a estremecer, quando a gente está esperando uma resposta de algo, e muitas das vezes não é como a gente quer, e a gente fica triste,
né? Então, assim, a forma que o nosso Deus ele trabalha é muito diferente da nossa, né? A gente planeja algo, mas a resposta final vem de Deus. Não cabe a nós dizer vai ser assim, né? E na palavra dele diz que o amanhã pertence a ele, e assim ele fará de acordo com a sua vontade, não com a nossa. E daí, depois de eu ver tantas coisas que nos aproximam de Deus, sem ser por livre e espontânea vontade, né? Eu estava vendo que quando a gente está na igreja, vem a bonança, né? E eu fui pesquisar o que era essa palavra bonança. Significa calmaria ou sossego. E muitas das vezes a gente acaba errando de achar que está tudo bem, que está tudo tranquilo, e a gente acaba meio que se distanciando do propósito, né? A gente acaba se distanciando daquilo que o Senhor ele quer que a gente faça, e eu vejo a bonança como meio um acomodismo, né? Ah, está tudo bem, está tudo sossegado, então eu vou relaxar. Mas a caminhada da gente nunca vai ter, eu acho, esse relaxar, né? Eu acho que se tiver, pouquíssimos momentos, mas a gente vai estar num momento de luta constante, ou seja, espiritual ou física, mas a calmaria vai estar no meu coração, na certeza que tem um Deus que cuida de mim e que nada vai acontecer sem que Ele permita, né? E daí eu coloquei que a bonança ela é meio que um refúgio falso, né? Eu me sinto meio que estou bem, mas na verdade eu estou mal e eu preciso de ajuda, mas pela minha alta confiança eu acho que não, está tranquilo, então eu vou prosseguir. E daí Deus ele vai nos exortando e daí a gente fica sem entender e não, Deus, está tudo bem, eu consigo. Ah, eu passei por isso e deu certo, a gente acha que deu certo, mas existe também muitas outras coisas que fogem do nosso controle e que a gente às vezes se perde e acha que está tudo bem, né? E daí eu coloquei que é um falso refúgio, pois quando estamos no modo de calmaria e conforto, somos tentados a pensar, eu sou autossuficiente e não preciso de mais nada e ninguém. E isso inclui eu me afastar de Deus a ponto de rejeitá-lo, né? E daí você fala, não, mas eu estou na igreja, né? Eu me confrontei a isso, eu estou na igreja, eu busco a Deus, mas quando está tudo calmo, eu posso também fazer isso, deixar Deus de lado e dizer, ah, não, está tudo ótimo, eu não preciso orar mais, eu não preciso buscar mais, eu não preciso jejuar mais, porque assim, se está tudo bem, então não preciso fazer nada, né? Então aí está o perigo o tempo de buscar a Deus é em todo tempo, é em toda hora, né? Se está tudo calmo, eu continuo orando. Se Deus me concedeu algo que assim, foi uma bênção para mim, eu vou continuar orando e agradecendo, porque eu sei que a minha vida tem que estar centralizada nele, né? Independente se está tudo bem ou não. E daí eu fui vendo, né? E daí acontece muito, e eu coloquei aqui, porém a força do nosso braço, o conforto e o autoconhecimento não servirá de amparo na hora que o terror surgir como uma tempestade, né? Então, assim, às vezes eu confio demais em quem eu sou. Ah, eu sei ler a Bíblia, eu entendo, eu sei orar, eu estou na igreja, mas na hora que surgir algo que seja complicado ao meu ver, nem isso vai me amparar. Então, só Deus realmente é que nos dá o amparo, que nos dá a força, que diz assim, ó, tu não pode, mas eu posso, né? Então, é por isso que eu coloquei tempo de buscar a Deus. Que muitas pessoas, às vezes, e até eu, achei que o buscar a Deus é eu ir na igreja, ir na célula, eu vou orar e eu estou buscando. Mas é em todo tempo, né? Se eu estou comendo, eu estou buscando a Deus. Se eu estou fazendo algo, eu quero buscar a Deus e eu faço por Ele, né? E daí eu coloquei que quando nos vemos encurralados pelo aperto na alma e esmagado pela angústia, e daí a gente começa a sentir, porque o corpo ele retrata muito isso, né? Quando eu estou angustiado ou quando a minha alma ela está meio que confusa, sem saber o que está acontecendo, e daí eu começo a lembrar de quem? Começo a lembrar de Deus. Mas antes a minha autoconfiança chegou lá em cima a ponto de eu rejeitá-lo. Aí eu fiquei imaginando, né? Eu disse, poxa Deus,
Muitas das vezes eu faço isso, a gente tende a fazer isso, mas em nenhum momento o Senhor faz isso conosco. O Senhor só fica observando até que ponto a gente vai, e daí Ele deixa, né? E daí quando a gente é confrontado e a gente vê realmente que precisa buscar Ele em todo o tempo, aí a gente se quebranta, a gente se arrepende e volta realmente a caminhar. E daí eu estava também vendo que o homem, né? Cadê? E daí percebemos como somos frágeis, né? A gente se acha marrento demais, como diz na minha terra nordestina. É marrento demais, é pau para toda obra, mas a gente é tão frágil que muitas das vezes a gente não enxerga isso, né? A gente é frágil que a ponto de só quem junta os nossos cacos é Deus. Existem situações na nossa vida que nem a gente mesmo consegue colocar em ordem aqui dentro. E daí a gente olha para o céu e diz, meu Deus, eu preciso de Ti. Realmente eu vi que eu achava que sabia demais, mas eu pequei em achar, né? E daí eu reconheço o quanto o Senhor é essencial e importante e fundamental para a minha vida. E daí que nosso refúgio é vulnerável e que não conseguimos sequer ficar de pé, mesmo apoiando na nossa autoconfiança, né? E daí quando o Senhor Ele nos confronta é muito bonito, porque mesmo que a gente chore e fique triste, eu vejo que Ele mostra que a gente é frágil, que a gente é pequeno e que a gente é vulnerável a qualquer coisa, né? Eu tiro o exemplo do vírus que veio aí, tantas pessoas que se acharam importantes e que se acham, tantas pessoas que têm um poder executivo muito bom, mas que foram vulneráveis, né? E muitos até chegaram a perder a própria vida. Então, Deus ele sempre nos coloca assim, eu estou no controle de tudo, o tempo é meu, então eu só quero que você me busque o tempo todo. A gente não sabe quando é que é a vinda de Jesus, né? Na Bíblia diz que todos vai ser pego de surpresa, ele vai vir igual um ladrão, e daí assim, o ladrão ele não avisa, vou te roubar hoje. Não que o Senhor ele vai fazer isso, mas ele vai levar os deles, e as pessoas que ficarem vão ficar se perguntando o que foi que aconteceu, né? Então, que a gente se permita ter tempo com Deus e ter tempo de qualidade. Eu acho que já foi falado muito isso, né? De ter tempo de qualidade com Deus. E daí, quando eu estava fazendo, eu lembrei do que a Daiane falou na semana passada. O Sansão. Ele se achava o tal, ele se achava, né, o mais forte, o mais bonito, talvez, o melhor de lá, do local que ele vivia. E daí, quando o Espírito Santo se afastou dele, o que foi que ele se tornou? Um homem qualquer, como eu e você. E o Senhor ele nos traz isso, né? De, você não é nada sem mim. Se eu me afastar ou você me rejeitar, você é uma pessoa simples como qualquer outra, né? E daí eu frisei muito isso de pensar, poxa, o Sansão estava lá se achando, quebrou tantos princípios, né? Foi quebrando, assim, desgovernadamente, se achando o tal, a ponto de fazer o que Deus ele disse que não era para fazer de jeito nenhum, e ele acabou fazendo, acabou contando, e daí quando ele caiu, quando ele estava lá quebrantado, eu acredito que Sansão olhou e disse, nossa, realmente sem Deus eu não valo nada, não tenho valor nenhum, né? E daí acontece conosco, né? Isso aconteceu há tanto tempo atrás, mas hoje também acontece disso, de a gente se achar demais, no sentido, eu sei mais do que o irmão, eu sei falar bem, eu tenho um poder financeiramente bem, só que quando o Senhor ele olha para o nosso íntimo, ele olha todo mundo assim, e ele vai vendo aquele que busca, aquele que tem um diferencial, não que seja melhor, porque não existe ninguém melhor que ninguém, mas existe aquele que está disposto a ter compromisso, né, e a cumprir o propósito que Deus ele nos propôs. E daí eu vi que o homem que abandona Deus, na hora de sua maior aflição, clamará, né? Não tem isso. Até aquela pessoa que nunca ouviu, nunca professou que ama Deus ou que crê em Deus, eu acredito que no momento de maior aflição que ele está, ele vai clamar.
E isso está lá na palavra do Senhor, em Provérbios 1, 27 e 28, que diz assim: em vindo o vosso terror como a tempestade, e vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Então, gente, quando eu li isso, eu disse: Deus tem misericórdia de mim, né? Que eu desperte a tempo e que eu não venha cair nesse de eu tenho um autossuficiente e eu não preciso de nada e ninguém. Pelo contrário, que a cada dia eu possa ver e que a gente possamos nos alertar e atentar a isso, que a vinda do Senhor está próxima, né? A gente vai estar 100% pronto? Não vai. Mas que pelo menos um terço do que o Senhor nos propôs a gente possa fazer com excelência, entende? E daí, a palavra de Deus também ela é muito clara e ela não deixa confusão, né? As pessoas dizem assim: é confuso, servir a Deus não é confuso, servir a Deus é eu renunciar àquilo que eu quero. Então, não é confusão, ela nos confronta, e ser confrontada é ruim, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela nunca vai deixar a gente confuso, ela vai ser clara e objetiva, e cabe a nós aceitar ou não, né? O Senhor, ele não força que a palavra dele entre, e que, se eu não quero, ela haja mudança. Não, ele vai deixar a semente cair, e você vai dizer se a terra é fértil ou não, né? E daí, lá em Isaías 55, o 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, que a gente possa frisar isso. O Senhor ainda não voltou, mas se eu fechar os olhos, ele voltou para mim, né? Então, que a vinda do Senhor seja almejada por todos nós, com grande sede, né? E que o tempo de buscar Ele, para mim e para vocês, seja em todo o tempo. Seja de manhã, à tarde ou à noite, seja numa semana, ou no mês, ou no ano, né? Mas que seja eu no banheiro, ou eu na escola, na faculdade, no trabalho, mas que esse tempo de busca seja constante na minha e na tua vida. E daí eu coloquei algumas aplicações, né? E é uma aplicação com observações, que está lá em Isaías 57:15, que o Senhor, além de nos exortar, Ele também cuida de nós, né? Eu vejo que o nosso Deus, Ele é o Deus de amor. Ele não chega e dá uma surra, como o pessoal fala, e depois dando sal e para piorar, não. Ele te corrige e Ele te traz para perto e Ele te mostra como é que você vai sair, como é que você vai superar e como é que você vai se erguer para a honra e glória dEle. E daí, lá em Isaías 57:15, diz assim: habito no alto e santo lugar. O Senhor, Ele está além do que a gente pode imaginar, né? Eu acredito que mesmo que a gente imagine, a gente nunca vai chegar ao todo do que é o céu e da onde é que o nosso Pai está. Mas é lindo que Ele diz também, com os contritos e humildes de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, o Senhor, Ele mostra nessa palavra que Ele está lá no céu com o Pai, mas Ele também está aqui, nessa pessoa pecadora, nessa pessoa que erra mais do que acerta, mas que tem o coração contrito de dizer: Deus, eu preciso do Senhor, né? Não é fácil buscar e servir, mas que eu estou disposto, né? E disposta a que o teu propósito se cumpra em mim, né? E também eu estava lendo lá em Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, eu acho assim, a caminhada com Deus, esse tempo de busca, é de aprendizado, né? Quando você está ensinando o seu filho, eu tiro por experiência, quando é bebezinho e você coloca para engatear ou para dar os primeiros passos, ele não vai andar de imediato, né? Ele vai tropeçar, ele vai se machucar, ele vai, às vezes, ter arranhões feios, mas você quer que ele ande. Então, eu vejo muito isso, a caminhada com Deus, né?
a gente começa num processo de engatear, de tomar leite, e daí o Senhor ele vai colocando os pontos e vai nos ensinando, nos exortando e nos trazendo para perto e nos mostrando coisas que eu digo assim às vezes, Senhor, eu não achava que eu poderia chegar ou saber disso, mas o Senhor ele vê a humildade do nosso coração, né? A que ponto a gente tem disponibilidade de buscá-lo e colocar ele como em primeiro lugar. E daí vai dando continuidade ao versículo que diz: não deixe que seu relacionamento com Deus, isso daqui já foi uma colocação minha, não deixe que seu ou nosso relacionamento com Deus seja superficial e religioso, né? Deus não está interessado em pessoas que somente cumprem um ritual. Eu vou na igreja hoje, na sexta tem célula, no sábado também, e pronto. Deus ele não está interessado nisso, né? Ele quer se relacionar de uma forma íntima comigo e com você. Então, que a gente saia daqui hoje com esse entendimento, né? De ter um relacionamento realmente profundo e não superficial. Conhecer a Deus e deixar ser conhecido, né? E que a nossa vida constantemente e diariamente mostre isso. Não precise nem que a gente fale, mas que as pessoas ela consigam ver e dizer, gente, essa pessoa é diferente. E essa diferença não é mérito meu e teu. Essa diferença é porque existe um Deus que mora dentro da gente, que habita e que ele faz a gente ser o que a gente nem imaginava que fosse possível, né? Então, eu acho que foi bem breve, né? Mas foi algo que o Senhor ele deixou com muita clareza ao meu coração, né? E me trouxe paz de entender que eu não preciso buscar Ele só no momento de dor, de angústia, no momento que eu estou aflito, e nem me acomodar na bonança, quando tudo estiver calmo, quando o sossego bater à minha porta, mas que eu possa estar em constante aprendizado e busca, né? Em constante desejo e anseio pelo que o Senhor ele tem e que ele diz que o propósito dele vai se cumprir, né? A palavra dele não volta vazia, então se ele tem um propósito para mim e para a tua vida, ele vai cumprir e não vai voltar para ele a resposta de não. A gente vai acabar se rendendo e dizendo, eis-me aqui, cumpre o teu querer em mim, e que eu não sei de muita coisa, mas se o Senhor me confiou, então eu estou aqui para o que der e vier. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, e que a gente possa estar refletindo que um Deus tão lindo e poderoso, que habita no céu, mora aqui dentro, né? E que eu preciso cuidar da morada dele, e que eu preciso estar colocando algumas coisas em ordem, para que ele se sinta à vontade e tenha prazer de viver em mim e em vocês. Amém? Então, é isso. Muito bom. Acho que é sempre bom ser confrontado a novamente a gente se avaliar e ver como é que tem sido a nossa caminhada com Jesus e se confrontado a ver que a gente é chamado a se voltar para Ele e buscar novamente o Senhor. E nesse sentido eu queria também aproveitar para compartilhar, talvez, esse fim de semana, no sábado, a gente teve um encontro. Teve uma palestra sobre esse discipulado e foi falado sobre a década de fazer discípulos, que é um movimento mundial que está tendo. Acho que ele chegou no Brasil e também em alguns países da América Latina. E daí foi uma proposta do movimento Encontrão também de estar fazendo esse evento e participar algumas pessoas da comunidade. A comunidade também decidiu investir e está pagando essa inscrição para mim, para o Francisco, a Marina, a Yasmin, participou, a Lara também estava lá. E nesse momento a gente teve foi conversado muito sobre, novamente, a gente olhar e eles de forma simples falaram sobre ser discípulo e fazer discípulo. E uma coisa que eles destacaram muito sobre a primeira ênfase, ser discípulo, é que a gente é chamado a amar a Deus, é chamado a ter intimidade com Jesus. É isso que eu vejo que a mensagem de hoje estava nos mostrando. E, ao mesmo tempo, um chamado a amar as pessoas, um chamado ao encontro das pessoas e fazer discípulos. E esse é um dos valores da nossa comunidade, que
que a gente está refletindo sobre cada membro da comunidade, sobre cada um, está sendo acompanhado, no sentido de ter alguém com quem a gente presta contas, com quem a gente conversa, fala sobre a vida, e acho que nessa direção que o Gerson vinha compartilhando também, que a comunidade está caminhando e vejo que ela precisa investir ainda mais nessa direção da gente cuidar, acompanhar pessoas, confrontar e trazer para perto de Jesus. Amar a Deus e amar as pessoas, ser discípulo e fazer discípulos. Isso é um pouco do que eu queria compartilhar, do que foi o nosso sábado, e também um pouco da direção da nossa comunidade, assim, para onde a gente está indo. E nesse sentido eu queria aproveitar, que normalmente eu faço um momento de oração final, se alguém tem algum pedido de oração, que a gente podia estar levantando como comunidade, que intercede pelas pessoas também, por situações, sabendo que Deus nos ouve. Sim? Joane? Uhum. Tá. Uhum. Antônio? Sim. Uhum. Que bom. Uhum. Sim. Uhum. Guilherme? Tá. Sim, lembro. Então, pelo que aconteceu hoje? Tá. Uhum. Isso aí. Então, creio que esses motivos a gente pode estar levando durante a semana, mas podemos orar também. Querido Pai, como igreja aqui reunida, como teu corpo que está vivo e cresce e também sofre, a gente clama a Ti, Senhor, que Tu venha ao nosso encontro e coloque em nosso coração a sede de Te buscar, Senhor, essa sede de Te conhecer ainda mais e ter fome de Ti, Senhor. A gente clama para que Tu nos ouça e nos ajude a caminhar contigo, Senhor. É isso que a gente tem clamado. E a gente pede em especial, Pai, que Tu cuide da vida da Joane, Senhor, que perdeu o pai e a mãe, e com 18 anos tem um irmão para cuidar também. Enche ela de ânimo e faça com que ela compreenda toda essa situação e coloque pessoas à sua volta que a possam ajudar, Senhor. A gente clama para que Tu, em meio a esse caos, dê paz a ela, para que ela possa continuar caminhando e que consiga estar contigo, Pai. A gente também pede pela família do Antônio, por cada um da família, cada membro dessa família tão preciosa que tem na comunidade, Senhor, que você possa, a gente te agradece e pede também pela Bibi, Senhor, que possa estar fortalecendo e cuidando da saúde dela também, e te agradecemos pelo Ribamar, que tem melhorado aos poucos, já tem recuperado um pouco o fôlego, e te pedimos que continue dando força e fortalecendo essa família e mantendo ela unida e firme em Teus caminhos, Senhor. A gente também te pede pela mãe do Guilherme, pelo Guilherme que perdeu a mãe, que Tu possa estar colocando também os tios, os parentes perto dele, que ele possa entender tudo isso e encontrar também sentido e caminhar com alguém. E também te agradecemos pela vida da Marina, Senhor, por tudo que aconteceu hoje. Tu também libertou e livrou de qualquer coisa ruim que pudesse acontecer, e a gente te agradece porque Tu tem cuidado de nós. Amém. E como palavra final, eu estava, deixa eu ver, quem quiser se colocar em pé, fazer a bênção final. Eu pensei em fazer a bênção com as palavras que Jesus disse na grande comissão que eles falam. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto,
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém.